Beleza, pessoal, chegamos então à quarta parte, a parte final dessa nossa terceira aula de administração geral para você que está começando do zero, né? Então, uma aula em que a gente falou no primeiro bloco sobre gestão por competências, depois no segundo bloco a gente introduziu os conceitos de cultura organizacional, entendendo ali os elementos que compõem a cultura, os vários níveis, o processo de formação, a dificuldade de mudança, né? Esses elementos que caracterizam a cultura organizacional. Depois a gente falou no terceiro bloco sobre clima organizacional e sobre processo de mudança, e foi assim que a gente terminou o terceiro bloco. Nesse quarto bloco eu vou só finalizar o aspecto teórico ali de mudança organizacional. Vamos voltar exatamente na tela em que a gente parou no terceiro bloco, que era falando sobre a queda de eficácia que acontece logo no primeiro momento do processo de mudança, e depois disso a gente vai resolver questões de prova sobre os assuntos da aula de hoje, ok? Para a gente dar uma fixada na matéria e, claro, para a gente explorar como as bancas tratam desses assuntos e ajudar a treinar essa habilidade de resolver questões de provas, que é uma habilidade absolutamente essencial. De nada adianta você estudar a teoria quando você está focado em concurso, porque, na verdade, mesmo com um grande conhecimento da teoria, isso não significa que você vai ser capaz de ir bem na questão de prova. Ou seja, você precisa ter um treinamento específico em resolução de questões para que você, de fato, possa conseguir um bom resultado. E cada matéria tem peculiaridades, não? A gente sabe que questões de prova de direito tem uma característica, questões de prova de administração tem outra característica, políticas públicas outra característica, economia outra. Então é preciso conhecer como as bancas, diferentes bancas, como o ESAF, como o CESP, FCC, FGV, Sesgran Rio, costumam cobrar esses assuntos para a gente assimilar isso e entender como é que a teoria pode ser bem aplicada ali, não é? Pois bem, volta para a tela aqui só para a gente pegar exatamente onde a gente tinha parado. A gente tinha falado daquela história, não é? Ou seja, logo após a etapa de mudança, você tem um período de transição onde existe um declínio temporário da eficácia organizacional, não é? E a gente viu que esse é o momento em que a mudança fica realmente suscetível a ser rejeitada, né, a ser interrompida. Então, nesse momento, a mudança fica suscetível a críticas, ataques e até mesmo ao fracasso, porque ela pode aparentar não estar funcionando. É claro que, depois de decorrido algum tempo, quando a eficiência, o trabalho e a equipe estiverem restaurados, é que ela poderá produzir os resultados favoráveis pretendidos. Então, se eu for medir aqui o desempenho ao longo do tempo, é razoável imaginar que vai haver um decréscimo antes que haja subida para níveis superiores de desempenho. Então, lembrando isso, para o gestor de mudança, ele tem que lidar especialmente com essa fase, inclusive prevendo que ela pode acontecer e que ela vai ser superada com a persistência no processo de mudança. Bom, então, como a gente viu já isso, né? Ou seja, a ideia de que a mudança organizacional normalmente ela enfrenta resistências, esse é o momento em que as resistências mais têm força para acabar com o processo de mudança, né? Então é um momento mais delicado. Volta para a tela, e aí a gente vai tratar disso, né? De quais são os elementos que o gestor e os respectivos agentes de mudança podem utilizar para vencer essa resistência, só voltando aqui, vencer a resistência à mudança. Então você tem estratégias de educação, onde você quer ensinar as pessoas, né? Mostrar para as pessoas por que aquilo é importante, não é? E elas entenderem, assimilarem isso. Ou seja, isso envolve, claro, atividades de comunicação para dizer o que vai ser feito, por que vai ser feito, como vai ser feito. Isso ajuda a aumentar a participação dos indivíduos e isso é absolutamente necessário, ou seja, as pessoas precisam ser envolvidas no processo de mudança para que a resistência seja menor e os resultados sejam melhores. Você tem que ter estratégias de facilitação e apoio, ou seja, as pessoas, mesmo que elas, parte das resistências estão ligadas aos receios que as pessoas têm, às dificuldades que elas têm. Então você criar estratégias de facilitar o processo e dar apoio às pessoas para que elas possam participar e aderir à mudança é fundamental para que você tenha menos resistência. Negociar, ou seja, em alguns momentos você vai ter que negociar, inclusive com fontes de liderança que estejam contrárias à mudança, para você mostrar a importância de você ceder em alguns pontos, ou você valorizar aqueles pontos que são essenciais. Então isso faz parte. E existem as estratégias menos desejadas, mas que as organizações acabam adotando, que são estratégias de manipulação e coerção, e cooptação, aliás, e coerção. Ou seja, manipular ou cooptar, ou você trazer as pessoas para o seu lado em troca de favores, então você dá um jeito de, vamos dizer, entre aspas, comprar as pessoas para que elas favoreçam o processo de mudança, ou a coerção, que é você vai obrigar, ou seja, ou você entra na mudança ou você vai ser demitido. É claro que essas estratégias acabam sendo adotadas, mas idealmente não deveriam ser. Ou seja, no mundo ideal, a organização conseguiria resolver os seus problemas de resistência à mudança por meio de estratégias que lidassem com esses 5 primeiros pontos, evitando aí estratégias de manipulação e cooptação e coerção que só, em tese, aparecem, mas como último caso dentro de uma organização, ok? Bom, pessoal, com isso a gente encerra
esse assunto. Aliás, falta ainda falar de agente de mudança, né? Eu estou citando agente de mudança aqui, mas faltou conceituar o agente de mudança. A ideia é espalhar dentro da organização vários elementos que conheçam a mudança, que entendam o motivo da mudança, que sejam elementos de catalisação da mudança dentro da organização, né? Ajudando nas estratégias de facilitação, de comunicação, de negociação. Então, o agente de mudança é uma pessoa ou um grupo que atua como catalisador da mudança dentro da organização. O trabalho do agente de mudança é orientar o processo de mudança, servindo para facilitar e mediar possíveis conflitos, ajudando a vencer as resistências e, dentro dos vários pontos da organização, criar um ambiente mais favorável à mudança, um ambiente mais participativo e que faça com que a mudança de fato aconteça. Sempre lembrando, né, pessoal, aquilo que eu disse para vocês, de que sempre os processos de mudança, para serem exitosos, isso é um consenso na literatura e é unânime também nas bancas de prova, o processo de mudança, ele precisa ser um processo participativo, ele precisa contar com as pessoas, porque mudar uma organização significa também mudar a forma das pessoas atuarem, a forma das pessoas pensarem, a forma das pessoas se comportarem, eventualmente mudança sobre os padrões de percepção, de interpretação, do que tem que ser feito dentro da organização. Então significa mexer com as pessoas e o resultado vai ser melhor, vai ser tanto melhor quanto mais as pessoas participarem, ok? Bom, vamos lá. Agora a gente encerrou então a questão, os aspectos teóricos, e a gente vai entrar em questões de prova. Então vamos dar uma olhada na tela para a gente conseguir tentar resolver aí todas as questões de prova reservadas para a aula de hoje. Vamos começar aí com esse enunciado que diz: pode-se concluir da definição de cultura organizacional como produto do aprendizado pela experiência comum de um grupo que... Então essa é uma questão da FCC. Ele está utilizando aquela definição que a gente viu na aula de hoje, ou seja, a formação da cultura organizacional pelo aprendizado, né, a partir da experiência de um determinado grupo, que vai experimentando coisas que funcionam, coisas que não funcionam, descartando o que não funciona e consolidando o que funciona. Então, o que ele diz? Letra A. O importante é identificar as regularidades observadas no comportamento dos indivíduos. Não. Então, isso não é exatamente o importante. Não são as regularidades de comportamento. Mesmo nesse processo, é identificar o que funciona e o que não funciona, e não a regularidade em si. Sempre existem valores dominantes numa cultura organizacional, numa organização que caracterizam sua cultura organizacional. Não necessariamente. Isso é verdade numa cultura forte, mas nas culturas fracas, onde existe pouca coesão, você não tem valores que são dominantes. Então eu posso ter uma cultura que tem diversos tipos de cultura diferentes, as chamadas subculturas, e uma cultura oficial que não consegue influenciar todas as outras de uma forma mais ou menos homogênea, né, de forma muito intensa. Então não necessariamente eu tenho valores dominantes. Depois, a cultura de uma organização deriva da filosofia que guia as políticas da organização. Bom, isso está errado, porque isso é só parte da história, ou seja, as políticas da organização são parte da cultura formal, ou, de outra forma, da cultura oficial. E a gente aprendeu que isso tem algum grau de interação com as várias culturas informais e que, em conjunto, essa interação define a cultura da organização. Então eu não posso dizer que as políticas definem, de fato, qual vai ser a cultura da organização. Então está errada a letra C. Letra D. As normas que envolvem os grupos de trabalho são determinantes da sua cultura. Bom, isso está errado. As normas influenciam a cultura, mas elas não determinam a cultura. Então precisa atentar para o significado de determinante, não é? Então as normas fazem parte, de novo, né? Claro que pode ser cultura formal ou cultura informal, mas existem vários outros padrões que, em conjunto com as normas, vão estabelecer o que é a cultura de uma organização. Então a letra B é muito restritiva. E quando ele diz na letra E, só sobrou ela, né, pessoal? Pode haver culturas diferentes em uma organização, distinguindo cada grupo dentro de uma cultura mais ampla, e isso está correto. Então o que ele está falando é que dentro de uma organização existem várias subculturas diferentes que têm lá sua identidade social própria, não é? Que vai formar então um padrão de comportamento próprio. A interação desse conjunto é que vai dar o que é a cultura organizacional mais ampla, não é essa a ideia. Então a letra E é a que está correta e o gabarito está sempre aqui do lado direito embaixo, pessoal, para quando você estiver fazendo a questão aí sozinho, você ter a resposta aí com você, ok? Em frente, pessoal, questão 2, uma questão da ESAF. Olha só, reduzindo cada vez mais o lapso que vai da ficção à realidade, o avanço tecnológico a todos impacta. No campo das organizações, é correto afirmar que, ou seja, a gente está procurando a alternativa certa. Na letra A ele diz, olha, o desenvolvimento da robótica interessa mais as organizações industriais e menos as agropecuárias ou de serviços.
Isso está errado, né, pessoal? O desenvolvimento da robótica e da automação interessa a todos os tipos de organização. Imagina um banco, que é, afinal de contas, uma organização que presta serviços. Imagina um banco funcionando sem caixas automáticos ou sem os sistemas online de banco, né, via internet. Ou seja, na verdade, os sistemas de automação eles são úteis em todos os tipos de organização e não só nas industriais. A gente tende a pensar realmente daqueles braços robóticos manejando ferramentas e carregando peças e materiais dentro das indústrias pesadas, né, de produções em série, produções em massa, mas isso também é verdade de uma forma eventualmente mais sutil dentro da automação que existe no setor agropecuário, no setor de serviços, né? Então volta para a tela. Então não é verdade que a automação, o desenvolvimento da robótica seja mais útil às organizações industriais do que aos outros setores da economia, aos outros setores de atividades econômicas. Está errado. Letra B. Em um país como o Brasil, dada a rigidez da legislação, as relações de trabalho são pouco afetadas pela incorporação de novas tecnologias. Bom, quando você incorpora novas tecnologias, isso provoca várias mudanças, inclusive mudanças internas na organização. E, de fato, embora a gente tenha uma legislação trabalhista relativamente rígida, as relações de trabalho mais amplas não estão condicionadas totalmente, ou não são definidas totalmente pela legislação. Ou seja, existem outros fatores que causam impacto nas relações de trabalho. Ou seja, nas relações entre empregados, patrões e as suas respectivas organizações. Então, realmente, a gente tem uma legislação rígida, mas mudanças tecnológicas causam impacto, claro, nas relações de trabalho, como de fato acontece. Isso vai gerar, por exemplo, demissões em certos setores que são mais automatizados, vai gerar abertura de vagas em outro tipo de serviço, outro tipo de indústria, outro tipo de organização, vai mudar os papéis, vai mudar as relações das estruturas de poder, vai mudar a importância de certos setores, então vai mudar as relações de uma forma geral dentro do trabalho que é realizado numa organização, ok? Volta para a tela, então a letra B está incorreta também. Letra C. O domínio do ferramental tecnológico por si só é suficiente para garantir a empregabilidade do indivíduo. Está errado, né, pessoal? Olha só. Lembra que a gente falou lá no primeiro bloco sobre gestão por competências, e que competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes? Esse domínio do ferramental tecnológico normalmente envolve algum tipo de conhecimento e algum tipo de habilidade, mas ele não envolve nenhum tipo de atitude. A atitude diz respeito ao comportamento e cada vez mais as atitudes, ou seja, esses elementos comportamentais da competência são decisivos para a escolha de uma pessoa. Às vezes uma empresa pode entender que é mais fácil ensinar o conhecimento, ensinar a habilidade, do que mudar uma atitude considerada inadequada. Então, os valores do comportamento são cada vez mais considerados relevantes para as organizações. Então, volta para a tela. Então, não é verdade que o domínio de um ferramental tecnológico garanta a empregabilidade. Não garante. Ele é útil para isso, mas não garante. Letra D. As organizações virtuais se valem da tecnologia para unir pessoas, ideias e bens, sem, todavia, ser necessário reuni-los em um mesmo ambiente físico simultaneamente. Beleza, né, pessoal? Esse é o conceito das organizações virtuais. Ou seja, elas não existem num único espaço físico. As pessoas, os processos, as ferramentas e os negócios estão espalhados e são reunidos por meio das tecnologias que são adotadas. Então, esse é um processo de mudança organizacional profunda, que permite que as pessoas nem estejam juntas no mesmo ambiente físico ao mesmo tempo, e ainda assim aquela organização consiga existir, consiga produzir, consiga interagir com o mercado, crescer, sobreviver. Isso acontece em boa parte por causa das evoluções tecnológicas que a gente experimenta a partir do final das últimas décadas do século passado, né? Então volta para a tela. Esse conceito está correto, portanto é esse que a gente marca. Por último, a letra E diz, olha, a incorporação de uma nova tecnologia garante o alcance de melhores resultados em comparação aos que seriam obtidos caso a tecnologia anterior fosse mantida. Isso, pessoal, é claro que está errado, ou seja, não necessariamente uma nova tecnologia vai garantir o alcance de melhores resultados. Em regra, quando você incorpora uma nova tecnologia, você está pensando nisso, como é que eu melhoro os resultados. Mas pode acontecer das coisas darem errado e da nova tecnologia não funcionar muito bem. Então, a gente está falando nessa questão de tipos de mudança organizacional muito específicas ligadas à introdução de novas tecnologias, não é? Então, lembrando que, claro, a introdução de tecnologias visa melhores resultados, mas isso depende de uma série de outras questões ligadas à ideia de competências disponíveis e à ideia do desempenho organizacional para que, de fato, você consiga os resultados. Inclusive, uma nova tecnologia, mesmo que ela seja superior, se ela não for bem assimilada por meio de um processo de mudança bem feito, ela pode ter vários impactos do ponto de vista da habilidade para utilizar esse novo ferramental, ou de impacto sobre o clima organizacional, com impacto sobre a satisfação e a motivação, que levam à queda do desempenho. Então, o simples fato de você trazer uma nova tecnologia não te garante melhores resultados. Volta para a tela, portanto, a resposta, a única correta, era a letra D de dado, ok? Vamos lá, questão 3.
ao ser designado como responsável por um processo de mudança organizacional, você saberá ser capaz de fazê-lo desde que não incorra no seguinte erro conceitual. Então a gente tem que identificar um erro conceitual. No âmbito da administração pública, o marco legal burocrático constitui-se um forte limitador para a implantação de mudanças, que de regra na administração privada dependem apenas da visão do agente de mudanças. Então, essa redação, essa questão é da ESAF. Essa redação não está lá muito precisa, mas você percebe que a ideia dela está correta, não é? Ou seja, ele está dizendo que é o seguinte: a mudança organizacional ela é mais difícil de ser empreendida na gestão pública, porque você vai ter muitas restrições dentro do quadro legal, do quadro jurídico que determina a forma de atuação da administração pública. Então, todo o nosso ordenamento jurídico-administrativo é baseado em concepções burocráticas, embora a gente tenha, claro, dentro dele práticas patrimonialistas e modelos de gestão por resultados, mas ele é essencialmente burocrático, o que significa haver muita rigidez, muito controle, e isso dificulta as mudanças organizacionais. E no processo de mudança na gestão privada, é relativamente mais fácil de você lidar com isso, porque você tem mais flexibilidade para redefinir a missão da organização, para redefinir a estrutura da organização, sistemas de remuneração, você não precisa mexer em lei, você não precisa mexer em Constituição, então você tem menos restrições para lidar na organização privada, ok? Então a ideia está correta, então esse não é o erro conceitual. Letra B. Mudanças causam os mais diferentes tipos de reação dos atores organizacionais, desde a adesão imediata à proposta mudança até a resistência completa a qualquer tipo de mudança, sendo esta a mais frequente. De novo, está correto, conceitualmente está correto. Ou seja, as mudanças podem provocar diferentes tipos de reação, sendo que a resistência é a reação mais frequente ao processo de mudança. Letra C. A resistência à mudança pode se dar nos âmbitos individual e organizacional. Está correto, ou seja, pode haver resistência de indivíduos ou grupos de indivíduos, ou pode ser uma resistência coletiva por meio da expressão da própria cultura organizacional, a insatisfação em relação a um processo de mudança. Depois, letra D. Embora fundamental em um processo de mudança, o papel da alta gerência não pode ser considerado como fator determinante do sucesso. Então, de novo, a ideia do determinante é alguma coisa que é capaz de garantir a outra, de determinar a outra. Então, o que ele está dizendo nesse contexto? Que o papel da gerência, da alta gerência, é fundamental. Ele está dizendo que é fundamental, mas que sozinho ele não é capaz de determinar o sucesso. E isso também é verdadeiro, ou seja, o papel da gerência ele é essencial. Ou seja, se ele não estiver ali, a mudança não vai acontecer da forma correta, mas sozinho ele não determina, ele vai ter que atuar em cooperação ou em consonância com vários outros elementos para que o processo de mudança aconteça. Então isso aí está correto também. E aí só sobra a letra E, não é? Que ela vai ter que estar errada. Vamos dar uma lida. Mudanças que implicam alterações na estrutura organizacional com reflexos nos níveis de autoridade e responsabilidade decorrem quase sempre da introdução de novas tecnologias, e isso está errado, né, pessoal? Mudanças que implicam alterações na estrutura, inclusive mudando a autoridade e a responsabilidade, não decorrem quase sempre da introdução de novas tecnologias. É claro que a introdução de novas tecnologias pode levar a processos de alteração na estrutura de autoridade, na forma de existência do desenho organizacional, mas vários outros fatores também provocam essas mudanças, né? Posso mudar. Pode ser um problema de disponibilidade de recursos, pode ser um problema de mudança de estratégia, pode ser um problema de estilos de gestão. Então, a descentralização, o empoderamento, vários fatores podem fazer com que haja mudanças na estrutura, com reflexos nos níveis de autoridade, nas relações de poder. E isso pode ser provocado por tecnologia, como pode ser provocado por vários outros elementos que sofram mudança numa organização. Então está errado dizer que quase sempre vai ser por causa da tecnologia. Volta para a tela. Esse é o erro conceitual, portanto é ele que a gente marca. A resposta da questão aí, o gabarito é a letra E de fato, ok? Questão 4, mais uma questão aí sobre mudança organizacional. Dá uma lida no enunciado. Um processo de mudança organizacional, cujo objetivo prioritário seja perseguir, de um lado, a motivação, atitudes, comportamentos individuais, satisfação pessoal e profissional. E, de outro lado, a coesão e a identidade interna, introduzindo novos valores e hábitos a serem compartilhados coletivamente, deve ser analisado sob a ótica das seguintes perspectivas. Então ele está falando de duas coisas aqui, não é? De um lado ele está falando de motivação, atitudes, comportamentos individuais, satisfação pessoal e profissional. Ou seja, ele está olhando para o indivíduo, está olhando para o lado humano, para o lado do profissional específico, não é? E depois ele fala, de outro lado, ele fala de coesão, fala de uma identidade interna, a ideia de ser uma identidade coletiva, valores e hábitos compartilhados,
claro, ele está falando da cultura da organização, não é? Então ele está falando de dois lados, né? Um lado humano e um lado cultural. Quando a gente olha as alternativas que tem, a gente encontra essa alternativa na letra E. Ele está dizendo, existem duas perspectivas, uma perspectiva humana e uma perspectiva cultural, e aí a gente marca a letra E. Vocês percebem que nas outras, humano e cultural sempre aparece, não é? Está aqui na letra A, na letra B, na letra C e na letra D. Mas sempre ele trata de outros aspectos de mudança. Ele trata dos aspectos de definição de estrutura organizacional e fala de aspectos ligados à distribuição de poder e das relações de poder, né, dos diferentes interesses na organização. Então ele fala do aspecto político. Mas aquilo que ele descreveu no enunciado, ele está falando realmente dos aspectos humanos, ou seja, do desenvolvimento de características que afetam o indivíduo em si e a sua característica profissional, e de aspectos ligados à identidade coletiva, ou seja, a cultura da organização, daí porque a gente marca letra E. Essa também é uma questão da ESAF, ok, pessoal? Questão 5. Uma questão da FCC. Olha o que ele diz. Com relação ao processo de mudança organizacional, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, o descongelamento significa o abandono de velhas práticas organizacionais. Bom, antes de continuar, vamos pensar nisso, de que ele está claramente falando do modelo de Lewin de mudança organizacional. Lembrando a gente que existem 3 grandes fases desse processo. Existe o descongelamento, onde você tem a quebra dos paradigmas, a mudança em si, quando você introduz as novas práticas organizacionais, e depois o recongelamento, quando você garante a manutenção, a consolidação dessas novas práticas, dos novos conceitos, das novas ideias, da nova forma de atuar da organização. E a gente aprendeu que essas 3 fases precisam acontecer para que o processo de mudança organizacional seja plenamente exitoso. Volta para a tela. Então, o 1 que a gente tinha acabado de ler diz, o descongelamento significa o abandono de velhas práticas, e isso está correto. Então a afirmativa 1 está certinha, é isso mesmo. Quando você descongela, você está rompendo com esses paradigmas anteriores que implicam velhas práticas que você quer abandonar. Segundo, a mudança significa o aprendizado de novas práticas organizacionais. Está correto também. Então é a segunda fase, né? Descongelei, agora eu posso fazer a mudança e aí eu vou introduzir de fato essas novas práticas para que depois elas sejam consolidadas no recongelamento. Depois o item 3. O recongelamento significa que as novas práticas organizacionais não foram internalizadas pelo comportamento. Bom, aí está errado. Nesse caso, essa descrição, ele está falando de uma situação em que não houve o recongelamento, porque se houvesse o recongelamento, as novas práticas teriam sido internalizadas e fariam parte dos novos paradigmas de funcionamento da organização. Então, o 3 está errado, a gente fica aqui como certos o item 1 e o item 2. Dando uma olhada nas alternativas, a gente tem essa alternativa na letra D, ou seja, somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas, não é? Seria essa opção. Se a 3 estivesse correta, a gente teria a alternativa E, então era importante saber o conceito de recongelamento para achar aí a resposta na letra D, ok? Em frente, pessoal, questão 6, uma sobre competência. Olha só. A noção de competência no modo de pensar atual está vinculada a 2 dimensões, uma organizacional e outra gerencial. Qual dessas opções abaixo descreve corretamente essas dimensões? Vamos dar uma olhada. As competências organizacionais são coletivas e aparecem sob forma de processos de produção. As competências gerenciais são competências também coletivas, mas geram diferenciação. Então, olha só, o que ele está falando? Ele está tratando de competências, tratando as duas como competências coletivas, mas tratando a competência organizacional exclusivamente sob a forma de processos de produção e as competências gerenciais também coletivas, mas gerando a diferenciação na organização. E isso não define bem esses 2 modelos, né? Olha a letra B. As competências organizacionais são decorrentes dos treinamentos e representam a qualificação dos membros organizacionais. Já as gerenciais são as competências seletivas que geram diferencial organizacional. De novo, uma descrição errada dos modelos, né? Olha a letra C. As competências organizacionais são uma dimensão corporativa de competências, enquanto as competências gerenciais são a dimensão coletiva da gerência média organizacional. Essa pode até parecer certa à primeira vista, mas continua inadequada, não é? Depois, olha só a letra D. As competências organizacionais devem contribuir para a expansão da empresa em caráter imediatíssimo, por isso são consideradas estratégicas, ao contrário das gerenciais, que são operacionais. Aí não é, né? Ou seja, você está identificando competências gerenciais com as operações.
E por último, que ele diz, olha, as competências organizacionais podem ser seletivas e seguirem o mesmo princípio conceitual do core competence. Ou seja, core competence, a gente falou sobre isso, né? São as competências centrais da organização. Enquanto as gerenciais são a mobilização e aplicação de conhecimentos e capacidades numa situação específica, e esse foi o gabarito oficial da banca, ok? Questão 7, pessoal, já nos aproximando do final aí. Considerando o sistema de gestão por competências, assinale a opção que melhor caracteriza os procedimentos relativos à seleção de perfil profissional por competências. Olha só, a partir do currículo profissional é mapeada a competência que será incluída entre as existentes na organização. Então, olha só, assinale a opção que melhor caracteriza os procedimentos relativos à seleção do perfil profissional. Então, estou dizendo isso porque a gente tem que prestar atenção, porque alguns casos, algumas questões de prova vão colocar afirmativas que estão corretas, mas que não respondem ao que o enunciado pediu. Então, a nossa atenção tem que estar ligada a isso, ou seja, se aquilo, além de correto, atende ao que o enunciado pediu. Isso pode parecer mais ou menos óbvio, mas não é. Várias questões de prova levam o candidato a fazer uma confusão exatamente por não compatibilizar aquele enunciado do item com exatamente o que a questão está perguntando. Volta para a tela. Então ele está dizendo, olha, assinale a opção que caracteriza os procedimentos relativos à seleção do melhor perfil profissional por competências. Então a primeira opção que ele vai dar para a gente é, olha, a partir do currículo profissional, você vai mapear a competência que será incluída entre as existentes na organização. Bom, mas aí você está mapeando o currículo de uma pessoa que não entrou. Então, na verdade, não é isso. Você está falando de seleção do perfil por competências. Entende a diferença? Ou seja, você quer selecionar o perfil profissional das competências, você tem que identificar quais são as competências que você precisa, as chamadas competências necessárias, para aí você buscar os currículos que correspondem a esse perfil desejado. Né? Então aqui na letra A ele está invertendo e por isso está errado. Já na letra B ele diz, olha, a partir do levantamento das competências necessárias ao trabalho da organização, seleciona-se o currículo cujo perfil de competências atende àquelas necessidades. Beleza, né, pessoal? Aí sim, eu estou identificando primeiro as competências que eu preciso ter e a partir daí eu vou buscar quais são os currículos que se adequam àquelas necessidades. É assim que eu vou fazer uma seleção de perfil profissional baseado em competências. Então, lembra que a gente falou no mapeamento de competências como a primeira fase, a primeira grande fase do processo de gestão por competências? Nessa fase você identifica quais são as competências necessárias. Você identifica as competências existentes e você identifica as competências que você não tem. Aí você vai buscar preencher esse gap, ou seja, a lacuna de competências. Então você vai ao mercado quando você vai captar e você vai procurar quais são as competências que se adequam às minhas necessidades. Então você não parte do currículo do indivíduo, você parte da sua necessidade para buscar quais são os perfis profissionais, os currículos que se adequam à minha necessidade. Então essa ordem é absolutamente relevante. Então volta para a tela. Por isso a letra B está correta, é ela que a gente vai marcar. A letra C diz, olha, a partir da competência comprovada pelo currículo do funcionário que se quer contratar, se estabelece o cargo a ocupar. Não, pelo contrário, você parte do cargo necessário para achar o perfil certo. Olha a letra D. A partir da comprovação das competências pelo candidato ao cargo, faça a adequação das competências requeridas. Não, não é isso. Você vai olhar o cargo e identificar as competências necessárias. Então, de novo, errado. Depois, a partir da competência comprovada pelo perfil do candidato a ocupar determinado cargo, refaz-se o mapeamento interno da organização. É como se dissesse assim, você precisa introduzir um indivíduo ali dentro e aí você vai fazer isso a todo custo. Ou seja, você vai mudar toda a sua gestão de competências para dar um jeito de caber aquele perfil do seu indivíduo. E é justamente o contrário. Não é? Os indivíduos vão ser escolhidos, ou seja, vão ser selecionados para a sua organização em função do seu processo maior de mapeamento de competências. Então você não adapta o mapeamento ao indivíduo, você vai escolher o indivíduo que se adeque, que se adapte melhor ao seu mapeamento. Então volta para a tela, claro, a resposta é a letra B, conforme a gente já tinha marcado. E última questão que a gente vai fazer é a questão 8, olha só. A década dos anos 90 é marcada pela incorporação de novos paradigmas nas organizações, de modo a fazer face à busca de competitividade no setor empresarial e maior eficiência e eficácia no setor público. Beleza. Uma dessas mudanças é a incorporação do conceito de competências. Verdade também. Indique a opção que apresenta corretamente o significado de competência entre os profissionais de recursos humanos nas organizações. Competência está relacionado a... Bom, e aí a gente vai ver. Letra A. Facinho, olha só, conhecimentos, habilidades e atitudes de cada indivíduo e a tarefa associada de resultados. Ou seja,
a gente está falando que competência é o chá, né? Um conjunto de conhecimentos teóricos, de habilidades práticas e de atitudes, ou seja, de comportamentos associados à tarefa para alcançar resultados para a organização. Então, a letra A traz uma boa descrição de competência. Olha a letra B. Ele fala de conhecimentos, habilidades e atitudes do profissional e a sua capacidade de aprendizagem. Aqui fica faltando a dimensão do objetivo, não é? Lembra que eu falei logo no início do bloco 1, não tem sentido você falar de gestão por competências sem pensar nos objetivos da organização. Ou seja, ninguém é competente genericamente, você é competente para fazer alguma coisa, para alcançar determinado objetivo. Então, sempre a gestão por competências está associada ao alcance dos objetivos da organização. O indivíduo só é competente para a organização se o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que ele tiver ajudem a organização a alcançar os seus resultados. Então, volta para a tela, essa dimensão dos resultados, dos objetivos tem que aparecer. Olha a letra C, capacidade do indivíduo agregar valor econômico e agir de forma autônoma, ou seja, como se ele não precisasse interagir dentro da organização para construir as competências organizacionais. Então, tanto a B quanto a C estão completamente erradas. Na letra D ele diz, olha, habilidade de saber fazer corretamente e com eficiência uma tarefa e desenvolvimento de atitudes reativas, também não é verdade. Depois, formação profissional, fruto de conhecimentos adquiridos no trabalho e a prática de tarefas rotineiras, isso também não responde ao conceito de competências. Então, como a gente viu, na letra A, quando a gente fala das dimensões, conhecimento, habilidades e atitudes dos indivíduos, e associa isso à ideia de resultados para a organização, ou seja, o alcance dos objetivos organizacionais, aí sim a gente tem uma definição adequada, portanto a resposta à questão é a letra A. Ok, pessoal? Então, ficamos assim. Terminamos essa aula aí com vários assuntos, né, com vários temas importantes e ligados entre si. Como a gente está vendo, uma última questão que está falando de um processo de mudança organizacional e no final a gente aborda a definição de competência. Então esses temas, gestão por competências, cultura organizacional, clima organizacional, comportamento de um modo geral e mudança, desenvolvimento organizacional, são evidentemente ligados entre si, faz parte desse conceito mais amplo de como administrar pessoas no âmbito mais individual e no âmbito coletivo e, claro, garantir maior resultado para as organizações, ok? Bom, pessoal, conselho final de sempre, tentem refazer as questões sozinhos, se tiverem qualquer dúvida, revejam os pontos, dêem uma lida no material de apoio, se a dúvida permanecer, entre em contato, é importante que não fique nenhuma dúvida sobre esse assunto, esses assuntos são de extrema importância e costumam aparecer em prova com grande frequência, ok? Bom, pessoal, bons estudos para vocês e até a próxima.